Hoje, a gente vai mergulhar numa história e tanto. A história de como a independência de uma nação acabou se tornando um momento decisivo que acendeu a chama da liberdade em todo um continente. Essa frase, dita pelo próprio Kwame Nkrumah no dia da independência, já dá o tom de tudo. Ele não estava falando só para Gana, percebe? Desde o primeiro minuto, ele deixou claro que aquela luta era, na verdade, a luta de toda a África. Era o começo de uma transformação gigantesca. Então, vamos começar por aí. Para a gente entender esse efeito dominó que varreu a África, primeiro a gente precisa ver como é que Gana se tornou essa grande faísca simbólica. Olha, o que aconteceu ali foi muito mais do que um evento político. Foi uma quebra de barreira psicológica. Pela primeira vez na era moderna, uma nação ao sul do Saara mostrava que a independência não era só um sonho distante, era algo real, alcançável. Foi como se uma porta que parecia trancada para sempre, de repente, se abrisse, inspirando todo mundo. Mas para a gente ter a dimensão do porquê essa faísca foi tão poderosa, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos entender um pouco da longa história do continente. Uma história de muita grandeza, mas também de muita subjugação. É fundamental a gente lembrar disso. A história da África não começou com os europeus. Longe disso. Antes do colonialismo, o continente era um lugar de impérios riquíssimos e centros de saber super avançados. A escolha do nome Gana para o novo país não foi à toa. Foi uma homenagem direta a esse passado glorioso. Uma forma de dizer, mas estamos resgatando a nossa história, aquilo que tentaram apagar. E a jornada até a liberdade foi longa, viu? Essa linha do tempo resume bem. Tudo se intensifica ali em 1884 com a Conferência de Berlim, que basicamente fatiou o continente entre as potências europeias. Depois, a Grã-Bretanha cria a colônia da Costa do Ouro, o nome já diz tudo sobre o interesse, né? E aí, finalmente, em 1957, o clímax de gerações de luta. A Costa do Ouro morre para dar lugar a Gana. Certo, o cenário está montado. Mas toda essa vontade de ser livre precisava de alguém para canalizar tudo isso num movimento de verdade. E esse alguém foi o grande arquiteto por trás de tudo, Kwame Nkrumah. Para entender o Nkrumah, a gente precisa entender a filosofia que guiava ele. O pan-africanismo. A ideia, no fundo, é simples e muito poderosa, a de que a união de todos os povos africanos é o caminho para o progresso. Ele não pensava pequeno, o sonho dele não era só uma Gana livre, era uma África inteira, unida, forte, sem aquelas fronteiras artificiais que os colonizadores desenharam. E essa estratégia dele não surgiu do nada, claro. Foi uma mistura de várias influências. Ele olhou para a Revolução Haitiana e viu que era assim possível derrotar uma potência europeia. Ele estudou as táticas de desobediência civil e percebeu o poder do povo mobilizado. E, claro, se inspirou nos grandes líderes da história da África. O mais impressionante é que ele transformou toda essa ideologia num plano de ação bem prático. Não era só discurso, era uma receita clara. Primeiro, unir o povo num partido só. Segundo, dar a eles um grito de guerra forte e direto, autogoverno agora. E terceiro, usar a pressão econômica e social, com greves e boicotes, para tornar a independência simplesmente inevitável. E toda essa estratégia, toda essa mobilização, levou a um dia. Um único dia que se tornou o ponto de virada não só para Gana, mas para todo o continente. 6 de março de 1957. É bom guardar essa data, porque ela não é só sobre um país, é sobre o dia em que o mapa da África começou a ser redesenhado pelos próprios africanos. E aí está o ponto central. Ser a primeira nação da África subsaariana a conquistar a independência tem um peso histórico gigantesco. Gana carregou a responsabilidade e a glória de mostrar para o mundo inteiro que o domínio colonial não era para sempre. Foi literalmente a primeira peça do dominó a cair. E quando essa primeira peça de dominó caiu, o barulho foi ouvido no continente inteiro. Foi um eco que deu início a uma era completamente nova. E esse eco foi percebido na hora por outros futuros líderes, como Julius Nyerere, que viria a ser o primeiro presidente da Tanzânia. A fala dele mostra que todo mundo entendeu o recado. O que aconteceu em Gana não era um evento isolado, era o começo do fim do sistema colonial. E se a gente olhar para os números, o efeito cascata fica ainda mais claro, é impressionante. Em 1956, menos de 10 nações independentes na África. Apenas 10 anos depois, já eram mais de 30.
O mapa do continente se transformou numa velocidade alucinante. Foi uma onda de descolonização que varreu tudo e agora a gente sabe exatamente onde essa onda começou. O exemplo de Gana funcionou como um manual de instruções e, ao mesmo tempo, uma injeção de ânimo. Movimentos de libertação na Nigéria, no Quênia, na Zâmbia, na Argélia, em todo lugar, os líderes olharam e pensaram: se eles conseguiram, nós também conseguimos. Mas a história, claro, não acaba com a bandeira sendo hasteada. Conquistar a independência foi só o começo. Os anos seguintes foram uma jornada bem complexa, uma mistura de conquistas incríveis com desafios gigantescos. A independência abriu uma nova jornada, mas não resolveu todos os problemas. Do lado das conquistas, coisas enormes. A semente do que hoje é a União Africana, grandes investimentos em educação e um renascimento do orgulho cultural. Mas do outro lado da balança, os desafios eram imensos. Instabilidade política, uma economia ainda muito dependente e conflitos internos. Muitos deles uma herança direta das fronteiras malucas criadas pelos europeus. E isso nos leva a um ponto fundamental. O próprio Nkrumah acabou sendo deposto em 1966. O poder político dele teve um fim. Mas a ideia dele, a visão de uma África unida, essa ideia era muito maior que o homem. Ela continuou viva, sabe, inspirando gerações e se provando muito mais duradoura do que a carreira de qualquer político. Então, a gente viu que a faísca de Gana acendeu a chama da independência política. Mas isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Lembra da frase do Nkrumah lá no começo? Libertação total da África? Mais de 60 anos depois, num mundo com desafios econômicos e sociais tão complexos, o que será que essa libertação total significa hoje? É uma boa reflexão para a gente levar.